São 16 horas. Nós vamos, então, respirando lenta e profundamente, nos acomodando em nossas cadeiras, no nosso sofá, aonde quer que estejamos, e deixando o nosso corpo mais relaxado, tranquilo. Vamos sentindo a presença amorosa no nosso anjo guardião, que com a permissão de Jesus está nesse instante ao nosso lado para nos abençoar, abençoar o nosso lar, abençoar aqueles que dividem o mesmo ambiente conosco, nossa família, parentes, amigos. Assim, neste momento abençoado e bendito em que nós nos reunimos sob a proteção e em nome de Deus, nosso Pai, nós vamos mentalmente nos envolvendo na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Pai, a tua vontade, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo, o alimento do espírito, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar aquele que nos tenha ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair no erro, não permita que caiamos nas armadilhas da tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória por toda a eternidade. Graças a Deus e graças ao Mestre de Luz. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. São 16 horas e 3 minutos. Mais uma vez, muito boa tarde a todos os presentes que se encontram na página da Fraternidade Discípulos de Jesus de Ribeirão Pires. Que nós possamos, neste momento, envolvermos-nos na palavra do Mestre, que vem através das letras do Evangelho, o qual nós, a partir deste instante, passaremos a dar a nossa interpretação. Que assim seja. Hoje, nosso tema será mundos celestes ou divinos. E nós queremos, antes de entrar no tema, ir de pouco em pouco fazendo algumas reflexões para que nós possamos, no final, entender a inteligência divina, pelo menos um pouquinho dela, sobre a progressão da humanidade e a progressão dos mundos. Nós queríamos refletir sobre o seguinte: se Deus está no céu, se Ele está na natureza, nos templos religiosos, ou simplesmente está nos nossos corações, no coração humano, isso realmente não é importante. Por quê? Porque importante é entender a natureza divina. E entender a natureza divina
de certa forma, é algo que nos escapa. Escapa às possibilidades da nossa natureza ainda inferior. Assim, por ora basta-nos ter a fé em Deus e a crença de que Ele é a sabedoria suprema e é soberanamente justo e bom. E disso, nós que estamos aqui, temos absoluta convicção. Cristãos ou não, todos nós, cada um à sua maneira, sente em si essa verdade divina. Sente a verdade de Deus. Isto, como nós dissemos, é bastante bom. Por quê? Porque através desta essência que reside em nós, é que nós aurimos forças para continuar lutando e vencendo as adversidades do dia a dia. Mas mesmo assim, nós somos forçados a refletir sobre uma questão que é primordial em nossas vidas. A questão é, como sabedoria suprema, por que Deus nos criou? Então, começamos assim a nossa reflexão. A racionalidade, que é um atributo do espírito imortal, não permite crer que tenha sido a nossa criação um mero capricho divino. Por quê? Porque tampouco o homem sábio, obviamente, faz alguma coisa por capricho. Se o homem assim não age, Deus, que é a sabedoria suprema, também não faria nada por capricho. Entretanto, existem aqueles que ainda defendem a tese de que Deus nos criou para progredir ou para evoluir. Mas a pergunta que fica é: que sentido reside nisso? Progredir, evoluir? Progredir, evoluir de que maneira? Em que direção? É certo que o conceito de progresso, ou evolução, como preferirem, esse conceito implica necessariamente, e antes de mais nada, antes de tudo, no estabelecimento de uma meta ou de uma direção. Progredir, evoluir, caminhar. É necessário que estabeleçamos uma meta para que esse trajeto seja o trajeto que atenda aos nossos interesses. Porque sem essa definição, em tese, sem definirmos a nossa meta, em tese, qualquer caminho nos servirá. Todavia, seguindo os ensinamentos do apóstolo dos gentios, Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Desta forma, nós entendemos que não é qualquer caminho que nos servirá. Existe um caminho que é o caminho que nos é conveniente. Então, essa questão da meta, da direção, ela tem que ser para nós algo que convenha, algo conveniente. Ou seja, que corresponda às nossas aspirações. Mas, acima de tudo, além das aspirações, que tenha um propósito ainda mais elevado, já que estamos perguntando por que Deus nos criou. Se Deus é sabedoria infinita, a sua criação não teria uma destinação simplória, mas uma destinação muito maior. E, como filhos de Deus, e bons filhos que devemos ser, nós temos que entender que as nossas aspirações têm que representar algo mais elevado, um propósito mais elevado, visto que estamos dentro de um planejamento de Deus. Assim, a partir daí, desta rápida reflexão, eu estou a dizer
isso sem medo de errar, que o progresso, ele não é a meta. Então, quando dizemos, ou quando respondemos a pergunta, por que Deus nos criou? Se dissermos, para evoluir e para progredir, não é a nossa meta, mas apenas a maneira de se atingir a meta ou o objetivo, para o qual, aí sim, para o qual Deus nos criou, espíritos imortais. E essa meta é ser feliz. Deus, como bom pai, assim como nós, alguns de nós que são pais, outros já são avós, não criam seus filhos para o sofrimento. Sempre criamos os nossos filhos com a intenção de ser feliz. E se Deus é infinitamente mais sábio do que nós, ele não nos criaria com outro propósito, certamente. Afinal, se assim não o fosse, se não fôssemos criados para a felicidade, ficaria a pergunta: por que razão, então, no momento de nossa criação, Deus teria nos dotado do instinto, que é aquilo que nos impulsiona constantemente para o aprimoramento? Se o instinto é a garantia que Deus tem de que nós não nos destruiríamos, mas que buscaríamos o aprimoramento constante. Essa é uma pergunta. Poderíamos fazer até outra pergunta. Se Deus não nos criou para sermos felizes, por que então, desde tempos imemoriais, ou seja, desde a época que a história ainda não havia sido escrita, desde antes do advento da escrita, melhor dizendo, Deus constantemente nos envia espíritos para orientar a humanidade sobre as questões do bem e do mal, fazendo assim que nós ajustemos o nosso livre-arbítrio e nos elevemos a essas aspirações, ou as nossas aspirações, para além dos limites da matéria. Este seria outro questionamento. Com esses dois questionamentos, nós já temos a ideia de que Deus espera algo muito melhor de nós e para nós. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, sem dúvida, é outro dos guias seguros, se não o guia mais seguros que nós temos, que testifica essa vontade divina, a vontade de Deus, para que nós sejamos felizes na eternidade. Ele não fala em nenhum momento o Evangelho sobre a felicidade neste mundo. Ele fala de alegrias temporais, ele fala de momentos felizes, mas ele não fala. O Evangelho em nenhum momento nos diz que existe a possibilidade da alegria, ou melhor, da felicidade perene no mundo terreno. Para isso, basta que nós façamos uma pesquisa só por curiosidade. Peguemos lá o Evangelho, aquele Evangelho mais velhinho, e aquela canetinha marca-texto Lumicolor, e passemos a marcar quantas vezes está escrito no Evangelho a palavra feliz ou felicidade. Depois que terminarmos de fazer essa anotação, essa marcação, o Evangelho é feito para isso, para estudo, não tenham medo de estragar. Passemos então a ler os textos a que se refere àquela palavra. E veremos que sempre a indicação é de que devemos ser felizes. E Deus se utiliza de mecanismos como este e outros mecanismos variados de impulsionamento para que o homem não fique à mercê da dúvida. E pela dúvida, acabe estacionando na sua jornada. Pois primeiro ele nos dotou, como nós falamos, de instinto. Nos enviou profetas, nos mandou Jesus. E se o despertamento ainda não veio com o advento do Mestre, do Cristo de luz, esse Mestre ainda
com a sua bondade, rogou a Deus pelo advento do Espiritismo, o Espiritismo Consolador, a terceira revelação. Mas se esse ainda não foi suficiente para nós, eis que estamos aí com a mediunidade, que é a voz dos Espíritos do Senhor, nos puxando a orelha, nos impulsionando para o caminho correto, para a direção correta, se é que nós ainda não determinamos. E se nada disso ainda funcionar, para nossa conscientização, e agora? O que Deus vai fazer para conscientizar essa coletividade humana? Se nada disso for suficiente, nós temos ainda o abençoado mecanismo da dor, que terminará por nos conduzir ao nosso objetivo, fazendo com que nós reflitamos sobre as nossas condutas, sobre as nossas experiências e cheguemos à melhor conclusão de qual é o caminho que nos leva à felicidade. A felicidade, portanto, é o prêmio para todos nós, pois sem as aspirações de ordem mais elevada, o homem se limitará a estacionar no conforto dos prazeres da matéria, tendo alegrias passageiras, momentos de felicidade, mas muitos momentos mais de tristeza por estar estacionado quando deveria estar buscando aspirações ainda mais elevadas. Lembrando ainda que existe do tempo em que nós éramos crianças, aquele velho jargão que diz que o cachimbo faz a boca torta. Então, quanto mais nós ficarmos estacionados, maior dificuldade encontraremos. E a correção para as nossas imperfeições não resolvidas, porque estacionamos, será algo ainda mais doloroso para nós. Nós sabemos, portanto, que o progresso do indivíduo, ele flui lentamente. Quanto a isso, não tem nenhum problema. Pode ser lento, desde que flua. Então, precisamos fazer algum esforço. Porque se não fluir, nós não alcançaremos a felicidade. De tal sorte, que a vida futura, ela deve ser sempre o objeto principal ou prioritário das nossas aspirações humanas. Pois sem isso nós cansaremos de buscar a felicidade onde ela não existe. Nas coisas, nas alegrias terrenas, da matéria, né? Nas disposições transitórias, tudo aquilo que escapa das nossas mãos tão rapidamente, como se fosse a água que tentamos segurar nas mãos e acaba se esvaindo pelos nossos dedos. Muitos dizem, muitos de nós, ou nós mesmos já dissemos muitas vezes, que devemos aproveitar o máximo das oportunidades terrenas. Porque ela é breve, as oportunidades na Terra são breves, e o desencarne, no final, nos levará a todos para o mesmo lugar. Sim, isso é verdade. A vida é breve, mas nós devemos entender a necessidade do equilíbrio. Aproveitar as coisas da matéria com parcimônia, mas nos dedicarmos às coisas próprias do espírito, com maior energia. Por quê? Do ponto de vista espírita, dizer que nós vamos todos para o mesmo lugar é uma meia-verdade. Não é uma verdade completa. Porque nos ensinam os espíritos que existem diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. O espírito e o meio que ele se encontre variam ao infinito, assim como varia também os aspectos das coisas, as sensações que ele experimenta, as percepções que ele eventualmente tenha. Então, enquanto um está mais ou menos tranquilo, o outro está desesperado. E existem vários graus de desesperação, como existem vários graus de felicidade.
Por isso é uma verdade dizer que a felicidade é um estado de espírito. E enquanto os espíritos nos ensinam que morrer não causa dor, nós não podemos dizer que, da mesma forma, que semeamos e colhemos coisas diferentes. Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, aquilo que foi semeado de inércia, de dor, de sofrimento, de ambição, de corrupção, serão os frutos, doces ou amargos, dependendo da semeadura, que nós colheremos. E isso representará o estado feliz ou infeliz de cada espírito. Porém, Deus é misericordioso e bom. Ele não nos exige de uma hora para outra a perfeição absoluta. Ele quer que nós, ou melhor, ele quer nos impor uma condição mais ditosa e não impor a nós sentimentos de culpa. Ele apenas nos exige um esforço constante para vencer as nossas más tendências. Dessa forma, as nossas perspectivas de felicidade começam logo nas primeiras encarnações. Então, logo que nós encarnamos, poderemos, já nos mundos primitivos, como já foi a Terra um dia, dar os primeiros passos para a felicidade. Em mundos de expiações de provas, como a Terra se encontra hoje, podemos avançar para a felicidade. E em mundos de regeneração, como a Terra será em breve, por isso temos que aproveitar este momento bendito e nos esforçar para conseguirmos progredir juntamente com o progresso vibratório deste planeta para um mundo de regeneração, que representará para nós o refrigério de todas as amarguras, das pandemias, dos conflitos entre países, dos conflitos internos, como acontece no Talibã, do medo de sair à rua e ser assaltado. O mundo de regeneração será um refrigério, mas depende de nós estarmos junto da evolução da Terra pela própria evolução ou não. Assim, gradualmente, é que o planeta e os seres que habitam nestes planetas evoluem, excetuando-se, é lógico, aqueles que não demonstram um aproveitamento individual. Aproveitamento que é representado, por óbvio, pelas aquisições no campo da intelectualidade. Vejam bem, da intelectualidade, do amor e da caridade. E que migrarão para um planeta compatível com o campo vibratório que eles constituíram, pela omissão ou ações contrárias à vontade divina. Isso porque nem sempre a nossa jornada de aproveitamento ou de aperfeiçoamento, melhor dizendo, ocorre no mesmo planeta. Porque a soma das qualidades necessárias de um espírito verdadeiramente feliz se faz através de estágios em diferentes moradas. Ora no plano físico, ora no plano espiritual ou erraticidade, como costumamos dizer no meio espírita. Até que, finalmente, na condição de espíritos puros, poderemos alcançar aquilo que chamamos de mundos celestes ou divinos. E é nesta fase que o espírito já atingiu a soma das perfeições de que é suscetível uma criatura. Ele não tem mais que passar por provas, ele não tem mais que passar por expiações. Seu único interesse passa a ser, então, o de ser útil aos desígnios de Deus. E é aí que reside a sua felicidade. Saber-se útil à humanidade. E é possível imaginar que ainda estejamos distantes desta perfeição da qual estamos falando, que confere ao espírito a verdadeira felicidade. Isso é bem verdade. Mas Deus é soberanamente justo e bom
E é portanto que no seu universo de amor existem várias moradas, diferentes mundos. Alguns são planetas, outros são construções etéreas, invisíveis aos nossos olhos imperfeitos. Cada qual delas compatível com a natureza dos espíritos que as habitam. Foi por isso que Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E devemos entender que a cada novo progresso realizado, nos tornaremos mais e mais felizes e chegaremos aos mundos celestes ou divinos. Mas por ora, nós devemos nos concentrar na caminhada, nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos, para que possamos dar o próximo passo dessa nossa jornada. E o próximo passo é o mundo de regeneração, que, segundo Emmanuel, acontecerá em 2057. Então, estamos a uma geração de alcançar essa nossa nova morada. E aí, mais tarde, quem sabe, talvez mais cedo ainda do que imaginemos, possamos nos encontrar em um mundo ainda mais adiantado. Assim como Júpiter, por exemplo. Contam-nos os espíritos, na Revista Espírita, na edição de 1860, que de todas as moradas, ou todos os planetas do nosso sistema, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É um reino exclusivo do bem e da justiça, porque lá só existem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. A conformação dos corpos, dos espíritos de lá, é mais ou menos parecida com a nossa, porém é menos material, é mais sutil, é mais leve. Enquanto nós nos vemos arrastando com dificuldade na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um lugar para o outro, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro que voa no ar ou como o peixe que desliza na água. Sendo assim a matéria mais depurada de que é formado aqueles corpos, dispersa-se após a morte, sem ser submetida aos horrores da decomposição. Olha que bacana. Ali, os habitantes também não conhecem a maioria das moléstias que nos afligem aqui na Terra, sobretudo aquelas que são originárias do nosso excesso de todo gênero, da nossa devastação pelas paixões. E isso faz com que ele sofra menos, ou praticamente não sofra. A alimentação, por exemplo, ela está relacionada com a condição etérea dos seus corpos. É uma alimentação que para nós não seria suficiente, mas que a nossa alimentação para eles seria demasiadamente grosseira. Basicamente, lá, eles consomem frutas, consomem plantas, mas a maior parte ainda daquilo que eles aprenderam fazer de nutrição vem pela emanação nutritiva daquilo que eles aspiram do ar. Veja só o nível de evolução, que não está muito distante de nós, não está tão distante assim de nós. E a duração da vida lá, dos habitantes de Júpiter, é bem maior do que a nossa. Estima-se, em média, que cada habitante viva 500 anos, o que corresponde a 5 séculos terrenos. Assim como as crianças também se desenvolvem mais rapidamente. O desenvolvimento dura alguns poucos meses. E nesse leve envoltório, os espíritos conseguem se desprender com bastante facilidade, a ponto de ter comunicação telepática reciprocamente. Mas ainda usam em Júpiter a linguagem que nós chamamos de linguagem articulada.
Porque eles têm a intuição do próprio futuro, eles também têm a segurança e uma consciência isenta de remorsos, que faz com que eles não tenham qualquer apreensão quanto ao fenômeno da morte do corpo físico. Eles veem a morte como se fosse uma simples transformação, uma mudança de endereço. Os animais de Júpiter, eles também não estão excluídos deste estado de progressividade, pois a sua inteligência é mais desenvolvida do que os nossos animais. Eles têm estruturas, ou seus membros são estruturados para trabalhos braçais. Eles são como serviçais e operários dos homens, aos quais eles veneram como se fossem divindades. Os homens apenas fazem atividade intelectual e não castigam e não oprimem os animais, que é muito bacana. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor, ele não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. É uma das moradas que estão próximas da condição das moradas celestes e divinas. Há outros planetas além de Júpiter desconhecidos de nós, que são muito mais superiores ainda. Isso do ponto de vista físico e moral. E cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São estas as moradas dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades que conhecemos. É muito mais sutil. Deus nos criou para a felicidade. Essa é a meta. Esforcemo-nos no bem, porque os mundos celestes ou divinos nos aguardam. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Vamos fechando os nossos olhos mais uma vez e agradecendo ao Pai de nossas vidas pela oportunidade bendita de nos permitir esta assembleia em seu santo nome, para que possamos prover ao nosso lar, através da nossa consciência e das nossas atitudes renovadas, e através dessa vibração e essa conexão que ora fazemos, as melhores energias possíveis para beneficiar não só o lar, do ponto de vista do ambiente físico, mas também harmonizar e tranquilizar os nossos familiares. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Uma boa tarde e muito obrigado pela atenção. Que assim seja.